Olá, concurseiro, olá, concurseira, sejam muito bem-vindos ao Foz Concursos. Aqui quem fala é o professor Alex. A gente vai dar continuidade hoje no nosso conteúdo aí, que é o Regulamentos e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional, ok? Vamos para o telão para a gente ver aí. Na aula passada, pessoal, a gente estava falando sobre a estrutura organizacional da SUAP, ok? A estrutura organizacional da SUAP. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, porque é melhor para ele fala. Também, a gente estava falando na mesma aula passada sobre assessoria de informação e inteligência, ok? E da UGME, que é a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica. Essa aqui eu vou ter que colocar a caneta vermelha, ok? Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica. Gente, eu não tenho coordenação motora nenhuma para usar essa caneta, tá? Mas ela é essencial para a nossa aula de hoje aí, tá bom? E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a Superintendência de Segurança Prisional, ok? Voltando para mim aqui. Então, pessoal, vamos lá. A Superintendência, a primeira coisa que vocês precisam saber que a Superintendência de Segurança Prisional, ela está contida na Subsecretaria de Administração Prisional, ok? Isso aí vocês já estão cientes, né? E dentro da Superintendência de Segurança Prisional, nós temos o quê? A DSI, que significa Diretoria de Segurança Interna. Tá bom? Aqui, gente, vou puxar o significado aqui, que é a Superintendência de Segurança Prisional. E aqui, só para relembrar, é Subsecretaria de Administração Prisional, ok? Só para a gente contextualizar aqui, SUAP, Subsecretaria de Administração Prisional, Superintendência de Segurança Prisional, e dentro da Superintendência de Segurança Prisional, vou fazer o seguinte, viu, gente? Vou precisar desse espaço aqui. Diretoria de Segurança Prisional é desmembrada e dividida em o CANIL, que é uma das áreas lá da Diretoria de Segurança Prisional, e a gente também tem a Central, Núcleo Central de Tecnologia e Segurança Eletrônica. A gente vai falar sobre cada um deles, ok? Não precisam se desesperar que a gente vai falar sobre cada um deles, ok? Posteriormente aqui, a gente tem a DSE, que é a Diretoria de Segurança Externa, Diretoria de Segurança Externa, tá? Que tem aqui, na Diretoria de Segurança Externa, o Núcleo Central de Radiocomunicação e Rastreamento Veicular. Então, vamos lá. Núcleo Central de Radiocomunicação e Rastreamento Veicular.
rastreamento veicular. Ok? E, puxando mais adiante aqui, temos a diretoria de apoio logístico. E por último ali, mas não menos importante, a gente tem o COP, que é o Comando de Operações Especiais. Ok? Então, pessoal, dentro da Superintendência de Segurança Prisional, a gente tem vários desmembramentos aqui, como vocês podem ver, principalmente aqui a Diretoria de Segurança Interna, a Diretoria de Segurança Interna, a Diretoria de Apoio Logístico e o COP. Essas são as estruturas aí que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Vamos dar prosseguimento com o material. Só uma observação aqui, pessoal, é o seguinte: primeira coisa que vocês precisam saber é a respeito do preso e da diferença que eu falei para vocês na aula passada a respeito de GIR e de GOT, tá? Deixei a observação e hoje a gente vai desmembrar isso aqui para explicar para vocês. Então, pessoal, primeira coisa, primeiro contato do preso é com o policial penal. Espera aí, só um instante, deixa eu puxar a caneta vermelha aqui, que ela vai dar mais visibilidade, ok? Então, o primeiro contato, gente, do preso é com o policial penal do plantão, ok? Posteriormente, se tem alguma ação de indisciplina, o policial penal, né, no caso, quem estiver ali à frente na liderança da equipe, vai acionar quem? O GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida, ok? Por que precisa ser um grupo de intervenção rápida? Voltando para mim aqui. Porque, vamos supor ali que iniciou-se um movimento de subversão à ordem, ou um motim, a gente vai ver tudo isso daqui a pouco, tá? Ou até mesmo uma rebelião. O que acontece? A gente precisa de uma equipe preparada para solucionar aquele problema ali momentâneo, né? Antes que ele extrapole os limites, né? De uma condição que fique pior dentro da unidade prisional, ok? Aí, o grupo de intervenção rápida, gente, ele atua nas unidades prisionais, ok? É isso que é importante destacar. O grupo de intervenção rápida, o GIR, ele atua nas unidades prisionais. Então, cada unidade prisional, não são todas, né? Porque tem unidade muito pequena que nem tem a necessidade, né? Mas tem ali um grupo de intervenção rápida para resolver o problema ali de forma rápida, como o próprio nome diz. Então, assim, ele vai agir naquele momento ali. Extrapolou as ações do GIR, aí a gente vai entrar para as ações do COP. É o próximo slide que a gente vai ver aqui. Então, pessoal, nos casos de motins que extrapolem a sua capacidade de resolução, ou em caso de rebelião, então resumindo, o motim e a rebelião são dois exemplos de que realmente pode extrapolar os limites ali de atuação do GIR. Então, pessoal, nos casos de motins, tá, que extrapolam sua capacidade de resolução ou em rebelião, então olha só, pode atuar o GIR aqui até o momento do motim. O motim extrapolou o que se refere, né, à sua capacidade de resolução, aí a gente vai acionar quem? O Comando de Operações Especiais. Ok? Gente, ou a Polícia Militar. A Polícia Militar também pode dar apoio nas unidades prisionais, como eu mesmo já presenciei alguma vez. O que acontece? No caso do COP, o que o COP vai fazer? Ele vai mandar uma equipe
para a unidade prisional para sanar esse problema. Essa equipe se chama GOT. Então, por isso que tem essa diferença, viu, gente, entre GIR e GOT. O GIR, ele atua nas unidades prisionais, tá? Ele atua nas unidades prisionais e faz aquele papel de resolução rápida de conflito. Agora, o GOT é um grupamento de operações táticas que tem a base lá no COP. E o COP, gente, ele fica em BH, ok? Então, assim, se a gente precisa de uma solução rápida, o GIR vai agir. Mas agora se extrapola os limites do GIR e acaba necessitando do apoio do COP, o COP ele vai mandar essa equipe lá para a unidade prisional para ela sanar o problema. E em quais condições que isso vai acontecer? No caso de motim, em que extrapole, né, os limites de atuação do GIR, e no caso de rebelião, ok? Então vamos voltar para o slide lá para vocês verem o que é cada um. Beleza, gente, motim, rebelião e subversão da ordem. A primeira que a gente está vendo aqui, deixa eu puxar a caneta amarela, caracteriza-se pela movimentação não cotidiana individual ou coletiva, ou seja, em que não há perda, grave isso aqui, gente, não há perda da área de segurança, tá bom? Não há perda da área de segurança, não havendo, portanto, necessidade de acionamento do plano de emergências, que a gente vai ver no título 5, ok? Eu estou só fazendo aqui um adendo, né? Para a gente não se perder a respeito do que significa cada nomenclatura. Posteriormente, a gente tem aqui o motim. Configura o motim o evento coletivo de perturbação da rotina da unidade prisional, em que há a adesão, né, proporcionalmente à população carcerária de grande número de presos. Então, sim, em determinado momento não vai ser nem possível identificar quem foram os responsáveis para iniciar o motim. Pode ser que a gente consiga depois, com a apuração da assessoria de inteligência, verificando nas câmeras de segurança, quem foram os presos responsáveis para dar início, bem como dano ao patrimônio público e o uso da força desproporcional à rotineira, podendo ser acionado o GIR, o COP ou o apoio da PM, viu, gente? De acordo com a necessidade. Então, olha só, o que diferencia subversão da ordem, motim e rebelião? No caso, a subversão da ordem é aquela famosa bater capa, né? Para quem aí é agente contratado das antigas aí já conhece esse termo, né? O que significa isso, bater capa? É ficar chutando a capa da grade, a grade da cela, né? E ficar gritando, ficar exigindo alguma coisa lá que seja, por exemplo, vem bandeira azeda aqui, sou polícia. Aí começa uma subversão da ordem ali que caracteriza essa bateção de capa, essa gritaria, mas não há ali num contexto perda do espaço, do território ali dentro da unidade prisional, ok? No título 3 a gente vai ver mais um pouco sobre o que significa cada área ali dentro da unidade prisional, tá bom? Depois a gente tem o motim. Motim já é a adesão de um grande número de presos, mais o que vem com bônus aí, que é o dano ao patrimônio público. Então é botar fogo na cadeia. É aquela coisa de jogar o colchão na capa da cela, começar a pegar ali uma trouxa de roupa ali e tacar fogo, né? Isso aí que significa o motim. E a rebelião é a perda do espaço. Vamos lá para a gente ler junto aqui. Configura a rebelião o evento iniciado como motim, né? Foi o que eu falei para vocês, em que há perda parcial ou total da área de segurança da unidade prisional, havendo ou não refém. Então, olha só, voltando para mim aqui, vamos supor que, só para vocês terem uma noção, deixa eu apagar aqui. O professor é ótimo desenhista, viu, gente? Aqui está a cela. Aqui,
está a capa da cela. Um exemplo, tá? Aqui está o corredor, né? Que vai até lá na frente. Aqui está uma outra célula. Vou botar mais duas células aqui. Aí aqui tem a capa da célula. E aqui tem mais uma capa de célula. São 3 células aqui, mais ou menos aqui com uma, sei lá, em torno de 15 a 20 presas em cada célula. Então vamos supor, aqui tem mais uma capa. Para quê? Dentro do corredor aqui, para evitar do preso, se ele romper esse obstáculo aqui, ele já ter acesso praticamente à rua. Entendeu? Logicamente eu estou simplificando bem aqui, porque aqui por aí a gente tem mais uma outra capa, e assim, eu vou fazer um estudo bem legal quando a gente for tratar de unidade prisional sobre isso, tá bom? Então olha só, vamos supor que ele rompeu esse obstáculo aqui. Rompeu esse obstáculo aqui, que é a capa da cela, então ele tem acesso a todo esse espaço aqui. Então isso que significa rebelião, quando a gente trata de um rompimento, né, de uma perda de espaço dentro da unidade prisional, em que o preso pode ou não haver reféns. Então vamos supor que teve 2 ou 3 policiais penais que estavam aqui no corredor, fazendo talvez, pagando a alimentação das outras celas, e houve esse rompimento aqui. Isso é rebelião. Então, no caso, pegou esses 2 policiais, trouxe para a cela como refém. Então, assim, isso que significa rebelião. Aí, nesse caso, não tem mais atuação do GIR, né? Nesse caso aí, já é o COP. O COP vai mandar quem? O Grupamento de Operações Táticas, que é o GOT, para intervir nessa situação. Logicamente, também podendo ali ter o apoio da PM, do Corpo de Bombeiros. Eu já presenciei um motim que teve que ser acionado a PM e o Corpo de Bombeiros. Para quê? A PM para auxiliar, né, no combate às chamas, e a Polícia Militar para fazer o cerco ali, né, da unidade prisional, que, querendo ou não, acaba tendo muitos curiosos, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Agora a gente vai para o próximo tópico, que é o canil central e dos canis regionais, né? Voltando aqui à questão ele é diretamente subordinado à Diretoria de Segurança Interna, ok? Como falei lá para vocês, que é responsável pela gestão administrativa e responsável bem como da manutenção do local, ok? O espaço do canil central reservado à habitação dos cães deverá contar com área gramada e cercada, ok? Com metragem razoável para o treinamento de lazer dos animais, bem como boxes específicos para isolamento e boxes exclusivos para matrizes e filhotes, ok? O agente de segurança penitenciário, para efeito deste regulamento, será identificado como áspis sinófilos, uma vez que a expressão sinófilo, linguagem técnica comumente utilizada pelas instituições de segurança pública, faz referência aos responsáveis por tratar, adestrar e conduzir os cães durante a atuação das equipes operacionais. Ok, vamos terminar de ler para depois a gente explicar. A equipe do canil central será composta por coordenador administrativo, coordenador de segurança, líder de equipe, ok? Instrutor, adestrador, condutor, ok? A DSI diligenciará, mediante articulação da equipe do canil central, para que os canis sob sua responsabilidade contem com orientação e acompanhamento de médicos veterinários, buscando o máximo de efetividade possível na promoção do controle de saúde, reprodução, manutenção e nutrição dos cães, de propriedade do Estado, que se encontram patrimoniados juntos às unidades prisionais da SUAB, viu, gente? Então, uma coisa aqui importante a respeito do canil, vou continuar apagando aqui, tá? Se vocês quiserem copiar, dê uma pausa no vídeo, pegue lá no momento que eu não tinha apagado ainda. Enfim, pessoal, o canil, os cães,
patrimônios do Estado, ok? Como se fosse o armamento, como se fosse a viatura, são considerados patrimônios. Ah, mas coitadinho do bichinho, né? Vai ser considerado, mas não tem como ser considerado um servidor, né, gente? Porque ele não recebe salário, ele não é um ser humano. Então, assim, só para contextualizar dentro do que está no meio, tá? A respeito do veterinário, como vocês viram lá, o veterinário pode ser por iniciativa privada, ok? O veterinário pode ser da iniciativa privada, não necessariamente vai ser um veterinário do Estado que vai ali tratar o cão. Da mesma forma que a viatura, por exemplo, vai ser pago ali um mecânico para fazer uma manutenção na viatura, ok? Isso aí também é bem comparável nessa situação, tá ok? E, gente, assim, a respeito do canil que eu falo para vocês, não tem canil na unidade que eu trabalho, mas, assim, já vi a atuação do canil e, assim, é espetacular. Eu acho muito bonito porque os cães impõem um respeito enorme, né? O cão, ele auxilia demais, principalmente nessa movimentação interna. A movimentação interna com o cão, né? O animal, ele é totalmente diferente da movimentação sem o animal. Você tem ali um respeito muito maior que a calibre 12, por exemplo, né? E assim, você pode até fazer o quê? Já vi, né? No caso, assim, só experiência pessoal mesmo. Manda o preso sem algema, tira o preso da cela sem algema e ele passa correndo ali no corredor, ali, principalmente a situação do bote, né? O que eles fazem? Manda o preso ficar só de cueca, manda o preso correndo com a mão para trás e o cão ali, ó, na guia com o responsável ali, com o condutor, e o preso vai passar ligeiro, filho. Pode ter certeza que ele vai passar ligeiro, tá bom? Continuando aqui. Núcleo Central de Tecnologia e Segurança Eletrônica, subordinada à DSI e tem por finalidade o assessoramento técnico e operacional relativo aos recursos tecnológicos voltados para a segurança eletrônica, notoriamente no que tange às atividades de vídeo monitoramento. Então, olha só, pessoal, vídeo monitoramento, ok? A equipe de assessoramento técnico do Núcleo Central de Tecnologia e Segurança Eletrônica será constituída por agentes de segurança penitenciária efetivos e será composto por um coordenador geral de tecnologia, vou verifar isso aqui também, um coordenador geral de tecnologia e segurança eletrônica e equipe formada por assessores técnicos de segurança eletrônica. No âmbito da segurança central e de tecnologia e segurança eletrônica deverá funcionar o quê? Um núcleo central de vídeo monitoramento. Então, cada unidade, gente, vai ter um núcleo central de vídeo monitoramento, por meio do qual será gerenciados os núcleos setoriais de vídeo monitoramento existentes nas unidades prisionais. Então, voltando para mim aqui, puxando aqui, núcleo central de tecnologia e segurança eletrônica e segurança eletrônica. O que acontece? Essa segurança eletrônica aqui é a videomonitoração das unidades prisionais. Gente, isso aqui auxilia demais no trabalho do policial penal. Por quê? Você tem olhos na unidade inteira. Entendeu? Por exemplo, tem um núcleo lá na minha unidade central de vídeo monitoramento, você fica ali um servidor ali responsável ali, lógico, tem revezamento durante o dia, e você tem toda a visibilidade da área interna e externa da unidade prisional. Isso facilita muito no trabalho, principalmente no noturno. Por quê? Chega no período noturno, a gente vai fazer lá o revezamento, então tem os postos fixos que tem que ficar cobertos, né? Portaria, guarita, inspetoria, enfim, tem lá os postos. E você tem ali também o vídeo monitoramento, então você está ali vendo tudo que está acontecendo dentro da unidade prisional. E, gente, para vocês entenderem aqui sobre esse núcleo central de tecnologia e segurança eletrônica e o núcleo central de vídeo monitoramento, o núcleo central de tecnologia e segurança eletrônica,
está, né, composta por um coordenador, né, como vocês viram lá, por um coordenador e remetido, né, vamos colocar assim, a BH, a Belo Horizonte, ok? Que é o que? A central fica localizada em Belo Horizonte. Então eles têm lá, vamos dizer assim, né? Tudo que acontece nas unidades prisionais, gente, é sigiloso, essas filmagens são sigilosas, né? Somente os policiais penais que têm acesso ali, que podem registrar, no núcleo central de tecnologia e segurança eletrônica, somente eles podem, né, autorizar, por exemplo, a retirada de uma filmagem para fazer alguma coisa que seja exigida ali dentro do âmbito da SUAP, ok? Então, assim, é a coordenação, está composta por um coordenador, e esse coordenador do núcleo central é que vai, vamos dizer assim, né, captar esses dados, né, a respeito de tudo que acontece em todas as unidades prisionais do estado de Minas Gerais, ok? É isso que eu quero que vocês gravem. Cada unidade tem um núcleo de vídeo de monitoramento, mas existe uma central localizada em BH, tá bom? Continuando aqui, bora para o próximo slide. Apenas servidores autorizados, viu, gente? Foi o que eu falei para vocês. Servidores autorizados pela DSI têm por legitimidade para copiar e processar as imagens armazenadas. Então, copiar e processar, ok? Não sei, talvez um juiz de execução pediu uma filmagem aí, que seja. Então, quem vai ser apenas terá ali os servidores responsáveis para agir, ok? E realizar os demais procedimentos técnicos relacionados ao manuseio do material, que contém as referidas imagens, devendo todo o serviço ser registrado e documentado conforme diretrizes da SUAP, ok? Todos os servidores envolvidos nas atividades de vídeo monitoramento deverão, viu, gente, prezar pelo sigilo das informações, ok? As quais, por serem de caráter sigiloso, somente sairão do espaço interno dos núcleos central e setoriais de vídeo monitoramento, mediante expressa autorização de quem? Da DSI, que é a Diretoria de Segurança Interna e a Superintendência de Segurança Prisional, ok? Outra informação aqui. Núcleo Central de Segurança Eletrônica, gente, é diferente de unidade gestora de monitoração eletrônica, ok? Gente, para vocês terem ideia, voltando para mim aqui, a unidade gestora de monitoração eletrônica, a gente falou no início da primeira aula, é responsável por quê? A UGME, de responsabilidade das tornozeleiras eletrônicas. Tornozeleiras eletrônicas, ok? Eles fazem o controle, ok, viu, gente? Gravem dessa forma assim. Eles fazem um controle por GPS dos presos que estão ali sob tutela, né, da lei de execução penal a respeito, né, daquela prisão domiciliar, ok? Agora, a central de núcleo de tecnologia e segurança eletrônica, a gente está falando aqui das filmagens dentro do âmbito das unidades prisionais, ok? É essa que é a diferença aí a respeito dessa monitoração eletrônica, quando se fala de unidade gestora de monitoração eletrônica e quando se fala de núcleo central de tecnologia e segurança eletrônica. Então não confundam esses dois nomes na hora da prova, ok? Vamos para o próximo slide, ok? Que é a Diretoria de Segurança Externa. Vamos ler primeiro, depois a gente explicar. Elaborar normas e diretrizes operacionais regulando atividades de escolta, monitoramento veicular, radiocomunicação e escolta prisional. Então, olha só, vai ali, vamos botar aí, escolta, quando a gente fala de diretoria de segurança externa, né? A gente lembra do quê? Escolta. Monitoramento veicular, principalmente aí dos veículos, né, das unidades. Radiocomunicação, a gente precisa ter, né, esse contato aí com rádio, com os policiais que estejam, né, sob escolta prisional, né? E
caso precise de apoio, alguma coisa eventual aí, né? Promover a execução da política operacional da segurança externa das unidades prisionais, sob sua responsabilidade. Analisar e emitir parecer, então, gente, voltando aqui, segurança externa, né? Então, além das escoltas, né? Que seja ali para um fórum, para um hospital, a gente também tem a segurança externa das unidades prisionais, né? Principalmente falando ali de muralhas, enfim, né? A diretoria de segurança interna também fica sobre a sua responsabilidade, né? Tratar desse assunto. E nesse caso, analisar e emitir parecer sobre situações que possam implicar no comprometimento da segurança interna das unidades prisionais, ok? Então vamos lá. Voltando aqui para mim, a DSE, gente, vamos ver se dá para colocar aqui. A DSE, que é a Diretoria de Segurança Externa, Diretoria de Segurança Externa. Então, gente, professor, me dá um exemplo aí dessa questão de rastreamento veicular. O que significa isso? Logicamente, não só para dar suporte, né, para a segurança do policial penal que está fazendo uma escolta, isso também é essencial, mas também para saber aonde que essa viatura está indo, né? Então, por exemplo, toda viatura, gente, que sai da unidade prisional, por exemplo, a portaria vai lá, lança na planilha para onde ela está indo, que vai ser lançado no sistema CIAD, que a gente vai falar posteriormente dele, e a gente anota ali, por exemplo, a viatura saiu para, sei lá, para o hospital, para levar um preso para o hospital. Logicamente, tem ali 3, 4 acessos, né, de vias, né, que sejam ali essenciais para chegar no hospital, mas tem mais ou menos uma base do quanto vai se calcular esse percurso, né, qual a quilometragem que vai se calcular nesse percurso. Evita o quê? De desvio, né, gente? Desvio aí de função da viatura. Por exemplo, o policial vai, pega a viatura, passa na casa dele para almoçar, vai na casa da sogra, pega a sogra, leva, sei lá, no cinema, viu, gente? Então, assim, para esse tipo de coisa que funciona também esse rastreamento veicular. Logicamente, né, com a prioridade ali de segurança também, juntamente com a radiocomunicação, que a gente vai falar agora, ok? Dando continuidade aí. Núcleo Central de Radiocomunicação e Rastreamento Veicular. É responsável por apoiar as atividades de escolta externa, de custódia externa dos presos, mediante operacionalização do sistema de radiocomunicação digital e rastreamento dos veículos, destinados às escoltas de presos da SUAP. Poderá, em situações emergenciais, intervir nas unidades prisionais a fim de gerenciar todo o processo de radiocomunicação da rede interna. Então, gente, olha só. Em situações emergenciais, vamos lá, voltando aqui. Em situações emergenciais, viu? Intervir nas unidades prisionais a fim de gerenciar todo o processo de radiocomunicação da rede interna. Então, por exemplo, né, a gente tem ali o rádio com quem a gente conversa, dentro ali do âmbito da rede interna e também da rede externa, né? Logicamente tem várias frequências, né, com que a gente pode conversar, e é nesse sentido que o pessoal vai ali tratando, né, as demandas diárias. E assegurar a eficiência da radiocomunicação. Então, assim, além, né, de auxiliar a escolta prisional com a radiocomunicação, em casos emergenciais, dentro da unidade prisional, ela também pode gerir essa radiocomunicação para solucionar ali, para sanar esse problema emergencial, ok? O rastreamento veicular destina-se a apoiar a atividade de escolta externa, bem como controlar a quilometragem, que eu falei para vocês, né? A quilometragem, a velocidade, também é importante, e o percurso realizado, né? Percursos realizados, ok? Professor, tem que ser o mesmo percurso sempre? Não, né, gente? Porque assim, senão fica muito previsível, né? Para quê? Para o bandido preparar ali um plano para, né? Enfim, você já deve ter entendido, né? De forma a prevenir, entre outras situações adversas, a ocorrência de acidentes e o cometimento de infrações de trânsito. Então, assim,
o pessoal, o policial penal também, né, ele também está sujeito às normas de trânsito. Logicamente, a gente tem algumas peculiaridades em caso de emergência e tudo mais, mas isso aí não é assunto para a nossa aula, tá? É só para a gente tratar também que isso pode ser questão de prova, tá bom? Continuando aqui. Equipe Central de Radiocomunicação, continuando. A equipe do Núcleo Central de Radiocomunicação e Rastreamento Veicular prestará suporte informando as melhores rotas. O que eu falei para vocês, que não é uma única rota. De modo a possibilitar o quê? Medidas preventivas de resgate, tentativas de fuga, tá? Ó, tentativas de resgate de presos, auxiliando em caso de defeitos mecânicos e sinistros mediante localização rápida de viaturas mais próximas que possam prestar esse apoio. Então, por exemplo, voltando para mim aqui, vamos supor que, sei lá, a viatura quebrou, coisa muito comum, viu? Quebrou a viatura e tem um preso, né, no compartimento lá da viatura. O que a gente tem que fazer? Pô, aciona ali via radiocomunicação, precisando aqui acontecer um sinistro aqui, preciso de uma viatura para dar apoio. Então vem uma viatura, pega esse preso, faz ali o que tem que ser feito, porque também a gente tem que cumprir hora, né? Fala aí, por exemplo, tem uma audiência com o preso às 14 horas com o juiz tal, no fórum tal, a gente precisa estar com isso em dia, né? Porque senão o juiz cobra mesmo, tá? Isso aí já vi acontecer mais de uma vez, ok? E a respeito também de tentativa de fuga, né? Tentativa de resgate desse preso, né? Principalmente aí presos de alta periculosidade, ok? Vamos continuar aqui. Quando se tratar de escolta hospitalar, o líder da equipe acionará o núcleo central de rádio e rastreamento veicular, informando quando for o caso a necessidade de rendimento em face de possível internação ou período mais longo de permanência do preso no hospital, devendo tão logo tenha sido efetuada a mudança de custódia, atualizar, viu? A central e comunicar que será iniciado o translado de retorno à unidade prisional visando ao fechamento da ordem de serviço, né? Então, como falei para vocês, viu, gente? Voltando para mim aqui, vamos supor, tá lá o preso levou para o hospital, o médico falou, vai ter que internar esse cara aqui, que é totalmente normal. Isso é o nosso trabalho, para vocês terem ideia. Ele vai interno o preso ali, aí assim, que eu falei para vocês, lançado em planilha, o horário da saída, o KM do veículo, né, da viatura, depois lançado ali quem era o motorista, quantos ocupantes, e depois no final a gente tem que lançar o KM de retorno, tem que lançar também ali o horário de retorno. Então beleza, volta a viatura, mas não volta os policiais, então isso tem que ser lançado no sistema CIAD também para quê? Para providenciar o quê? Uma rendição ali no âmbito hospitalar para outra equipe que vier porventura ali assumir o plantão, ok? Diretoria de Apoio Logístico, vamos falar sobre ela e depois a gente faz a anotação. Tem por finalidade coordenar e controlar junto à Subsecretaria de Inovação e Logística da SEDES, execução de recursos financeiros destinados à aquisição de materiais, equipamentos e serviços no âmbito da Superintendência de Segurança Prisional, competindo-lhe planejar a aquisição e executar as atividades de administração de materiais, equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da Superintendência de Segurança Prisional e gerenciar a logística de movimentação das equipes de segurança no estado de Minas Gerais. Ok? Então, gente, é aquilo que eu falei para vocês a respeito de patrimônio, tá? Vamos lá, só para a gente anotar aqui, Diretoria de Apoio Logístico. Diretoria de Apoio Logístico. Então vamos supor,
toda unidade, gente, é como se fosse uma casa. Você precisa ali gerir todo aquele material ali. Na sua casa, aposto que você tem uma torneira que acaba furando lá e extravasando a água, então você precisa botar um cano novo. Na sua casa lá uma lâmpada que queima, tem todo esse contexto aí, então precisa de uma diretoria própria. Para quê? Para monitorar, né? E também cada unidade recebe ali um valor, ali, uma pequena quantia para esse tipo de situação, ok? Logicamente também abrangendo a grandes quantias aí, por exemplo, a compra de uma viatura, enfim. Tudo isso aí tem uma diretoria própria, que é a diretoria de apoio logístico, ok? Vamos continuar aqui. Indo agora para o COP, viu, gente? Comando de Operações Especiais. Planejar, distribuir, supervisionar e, quando for o caso, atuar melhor. Gente, vou fazer o seguinte, vamos parar aqui porque o COP é muita coisa, tá? Vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua aí falando a respeito do COP, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima.